que saudade que eu estava de ministrar nesse lugar. Não poder deixar de falar isso. Eu quero expressar minha alegria de poder retornar à CBN. Quando eu não venho pregar, eu venho para receber. E sempre me assento ali na consagração. Hoje eu me faço acompanhado também da minha esposa, missionária Cristiane, tá meu filho Azaf aí. Minhas duas meninas ficaram na casa da avó. Mas obrigado pela consideração, pelo convite, pastor Robson. Meu máximo respeito ao senhor, ao corpo de obreiros e ensinadores e os irmãos que trabalham e estão na intercessão, irmã Miriam, a irmã Sônia, todas as irmãs que são uma mãe para mim de oração aqui nessa casa. Tá aqui, eu tenho que testemunhar. No finalzinho da mensagem, se eu lembrar, eu falo aqui, tá bom? Porque o tempo é remido. Quantos precisam, carecem e necessitam ouvir a voz de Deus, continuar ouvindo, digam amém. Gênesis 21, versículo 14. Gênesis 21. Gênesis, capítulo 21, versículo número 14 em diante. Meu amigo Fabrício, mestre, máximo respeito, ensinador, um jovem que sempre se destacou na palavra de ensino, palavras de edificação. Charles também, que Deus possa abençoar. Vocês estão bem servidos de palavra nesse lugar. Cadê o Alisson? O Alisson, ele é pequenininho, ele some rápido. Deus abençoe também, jovem Alisson. Só jovem da pegada forte aqui de pregação, né? Gênesis 21, verso 14 diz assim: então se levantou Abraão de manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também deu-lhe o menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentando-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Só para consolidar essa leitura, abra sua Bíblia no capítulo 25 de Gênesis. Capítulo 25, no versículo 16 ao 18. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os nomes pelas suas vilas, pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Pula para o 18. E habitaram desde Ravilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E você diz amém. Tome o seu assento, por favor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é conhecido. Todos nós falamos sobre Gênesis. Eu acredito que o primeiro ícone, quando vem promessa, a palavra promessa, na nossa cabeça, nós lembramos de Abraão, o pai na fé. Aquele a quem Deus levantou para, a partir dele, levantar uma nação e dessa nação representar o seu nome na face da terra. A história, na verdade, não começou com Abraão. No capítulo 11, do verso
26, se não me falha a memória, de Gênesis em diante, a Bíblia diz que Terá, o seu pai, ele resolveu sair da sua terra na Mesopotâmia e ir para Canaã. Só que ele para no meio do caminho, na terra de Harã, que justamente era a terra com o nome do seu filho. Ele para no meio do caminho, morre. Na morte de Terá, Deus chama Abrão e fala: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Parece muito rápido se você passar os olhos desse texto, mas tem uma liçãozinha básica para a gente começar a compreender o porquê Deus chamou Abrão. Quando Deus chama Abrão e manda ele sair desse ambiente, observa que Terá tinha um projeto de sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã. Não sei se fazer uma extensão da sua venda de deuses, das miniaturas de templo que ele fazia da Mesopotâmia, mas o interesse era sair de cá e chegar lá. Só que ele para no meio do caminho, lembra do seu filho Harã, que morreu e estabeleceu uma terra com seu nome. E resultado, ele, não sei se ele entra em luto, mas algum motivo fez ele parar e morrer no meio do caminho. Ele começa um projeto, morre e não consegue concluir. Logo na morte dele, Deus fala: Abraão, sai. Tu percebe que parece que Harã, parece ser um ambiente onde as pessoas começam projetos, param no meio do caminho, morrem e não conseguem concluir. Pessoas que começaram um projeto, um sonho, um desejo, um empreendimento, pararam no meio do caminho e começaram a colecionar percas. Tem um negócio interessante na antropologia que, na verdade, se você observar, a genética, ela é menos eficiente do que a cultura. Eu não sei que gosto tem o chimarrão, mas se você for para o Rio Grande do Sul, você quiser participar da cultura, tu vai descobrir que gosto tem. Se você for na Bahia e alguém te perguntar assim, quer comida quente ou fria? Na cultura deles, quente ou fria é com pouca pimenta ou com muita pimenta. Se você não tiver o hábito ou paladar muito sensível, com o tempo você se acostuma. Por quê? A cultura, ela influencia o comportamento. Se eu sou triste, introvertido e estou cercado, me relacionando com pessoas alegres, eu vou me tornar uma pessoa alegre e sorridente. Porque a cultura, lembrei o nome, é endoculturação. É a cultura influenciando o comportamento, que fala mais alto do que a genética. É mais ou menos assim, Abraão. Se você ficar aí, a escolha é sua, eu estou te chamando. Se você ficar aí, você vai ser mais um que vai começar um projeto, vai começar o sonho, vai começar o empreendimento e vai ser o próximo da lista a morrer no meio do caminho. O desejo de Deus, quando Ele nos dá uma ordem absurda dessas, não é que nos cause prejuízo. A ideia de Deus é: eu conheço o teu futuro, eu sei quem você vai ser daqui a 15 anos. E eu já tenho um futuro poderoso para você. Agora, se você entender que a minha ordem para você agora, por mais que pareça na contramão da lógica, é sair de alguns ambientes que não vão deixar você evoluir e nem crescer, então você permaneça se quiser. Mas a minha ordem é: sai. Sai por quê? Para você não se tornar um colecionador de percas. Para você não se tornar um colecionador de derrotas. O pai morre e não consegue. A ideia aqui nas entrelinhas que Deus dá é mais ou menos essa: se você sair, Abraão, você vai chegar onde seu pai não chegou. Se você sair, você vai viver o que o seu pai não viveu. Se você sair, você vai alcançar o que o seu pai não alcançou. Mais baixinho, mas continua comigo na guerra. Se você observar a expressão que Deus usa no hebraico aqui para poder chamar Abraão, em Gênesis 12, verso 1, Vaiomer, Adonai, Elohim, El Avram, Ler Lerá. Fabrício sabe disso? A expressão que Deus usa ali, Ler Lerá, é sai-te por ti mesmo, sai-te para si mesmo, ou sai-te por você mesmo. É Deus dando dica: Abraão, Ler Lerá. O maior beneficiado em obedecer a minha ordem nisso tudo é você. Deixa quem quiser ficar.
Deixa quem quiser colecionar percas. Deixa quem quiser juntar monturo. A minha ordem para você é: aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Sai desse ambiente que não vai acrescentar nada na tua vida espiritual, que não vai te ajudar a orar, que não vai te ajudar a crescer, que não vai te ajudar a evoluir. E não adianta dar um passo para frente preso aqui atrás. A expressão lerrar é: rompe com você mesmo, porque você vai ter que entender que a tua emoção não pode falar mais alto que o propósito. As tuas emoções não podem falar mais alto que a voz de Deus na tua vida. Quando Abraão sai, só que tem um porém, Abraão resolveu levar Ló. O pai de Ló, que era Arã, morreu, e Abraão quer ser altruísta, ele quer ajudar. Ele leva Ló, só que tem um problema. O nome Ló significa véu, cobertor. Como que Abraão vai vislumbrar aquilo que Deus tem para ele, se ele vai andar com gente que bloqueia a sua visão? A gente quer viver coisas extraordinárias, mas eu queria que você entendesse: os lugares que você frequenta revelam o que você busca, e a galera que você anda revela sobre o seu caráter. Eu posso ser uma pessoa gente boa, conselho de mamãe, lembra? Mamãe falava o quê? Quem se mistura com porco, farelo come. Tu pode ser gente boa, mas se você vive e se relaciona com gente de reputação ruim, tu vai levar reputação ruim. Ló está andando com Abraão e vai ser abençoado. A Bíblia diz que o pasto é tão grande, mas mesmo assim não vai comportar a quantidade de animais que Abraão tem e Ló tem. Os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão. Nunca esqueça disso. O problema nunca esteve no espaço geográfico. A questão é sobre quem está a promessa de Deus. Se Deus falasse assim: ó, pastor Robson Chagas, vai para o meio da pior favela no Rio de Janeiro e abre uma CBN lá, não tenha dúvidas, do jeito que está aqui, ou mais gente teria lá, porque não é sobre a geografia, é sobre quem está a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Você vai ser pai de uma grande nação, você vai ser pai de uma grande multidão. Ah, Rafael, se eu não estivesse no Rio de Janeiro hoje, eu estivesse no Paraguai, onde paga menos imposto, se eu estivesse lá em Portugal ganhando em euro, talvez minha vida estivesse melhor. Esquece isso, filho. Deus pode até te dar um passaporte internacional, mas se Deus quiser fazer prosperar você no Delemachúria, no deserto, é aí que o Pai vai te honrar. Se você puder e quiser, olha para esse irmão, dá um sorriso e diga: o problema nunca esteve no lugar, a questão é sobre a promessa que está sobre a sua vida. Aonde você chegar vai prosperar, vai crescer, vai desenrolar, só para aquecer a garganta. Dá um glória gostoso para Jesus aí. Abraão é tão inteligente que ele fala: olha só, se você quiser, Ló, não deixa brigar nossos pastores não, isso é feio. Escolhe a direita, Wesley, que eu escolho a esquerda. E você sabe que esquerda e direita na cultura judaica fala de bênção e maldição. Se eu encontrasse alguém leproso sendo sacerdote, eu diagnosticava e dizia: infelizmente, filho, há uma maldição sobre você, sobre a sua casa. Vou ter que limpar a tua casa, lavar, e se permanecer a lepra no ambiente, tem que quebrar a casa e queimar teus móveis. E você, com essa mancha na pele, ou você se purifica, e se não melhorar, vai ter que ir para o arraial dos rejeitados até o dia da sua morte. Ele levantava a mão esquerda e liberava a maldição. Quando o sacerdote iria abençoar o povo, levantava a mão direita e dizia: Evareha Adonai Vensperecha, Yaer Adonai Panavelecha Viruneca, Issa Adonai Panavelecha Viacelecha Shalom. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o eterno Deus sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Com a mão direita. Lembra quando Jesus disse que os bodes estarão do lado esquerdo, os não salvos, e as ovelhas, os crentes, do lado direito? O anjo apareceu para Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista, no altar do lado direito. E para finalizar a conversa, Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Ou então direita fala de bênção, aprovação. Então imagina essa sensação. Abraão está dizendo: escolhe um lugar que aparentemente é bom. Eu imagino Ló com olho grande,
Ló foi olhando para as campinas do Jordão e foi para dentro de Sodoma e Gomorra, que parecia ser o jardim de Deus, mas nem tudo aquilo que parece é. Então Ló foi para dentro de Sodoma e Gomorra. Quando Ló saiu, Deus fala: Abraão, está vendo essa terra que seus pés estão pisando? Sim, Senhor, eu darei a você e a sua descendência por herança. Deus ficou em silêncio enquanto Ló estava com ele. Ló saiu de perto, Deus abriu a boca para fazer mais uma promessa. É engraçado que tem gente que anda com você que não tem o poder e nunca vai ter de fechar a boca de Deus, mas tem poder de tapar os teus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar com você. O nome disso é distrações. E é o Senhor dizendo: 2026 vai entrar e eu, para o teu próprio bem, vou ter que mexer no teu hall de amizades. Tem gente que não está somando com a tua vida espiritual. Então, para você avançar, eu vou ter que tirar da tua vida quem está te puxando para trás. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para falar para alguém aqui. Então não se espanta, me abandonaram, me deixaram. É Deus dizendo: se prepara aqui para subir de nível. Eu vou ter que mexer algumas peças do tabuleiro. Abraão está chateado porque ele vai ter que entrar, guerrear, resgatar Ló, um monte de problemática. No capítulo 15, Abraão está quase depressivo. Quase depressivo. O Senhor falou que ia me dar um filho. Eu sou teu Senhor, sou teu escudo, sou teu pai. Mas quem vai herdar o que eu tenho? Damasceno de Eliezer, o escravo que nasceu na minha casa. Vai não, Abraão. Vai ser da tua semente. Vai nascer das tuas entranhas. Tu vai gerar. Vamos fazer um pacto, Abraão? Você não está legal, não. Vamos fazer um pacto. Segundo o escritor Paul Ruff, que escreve sobre o Pentateuco, os antigos, quando queriam fazer, irmã Rosângela, um pacto perfeito, eles pegavam um novilho, uma cabra, um animal pequeno, uma pombinha, uma rolinha, e partiam os animais maiores, colocando metade de um lado, metade de outro. E eles passavam no meio como se dissesse: se você descumprir a tua palavra para comigo ou vice-versa, ser-lhe-á feito com esses animais. A tua quebra de aliança quebrará a sua vida. A tua quebra de aliança quebrará você. Só que Deus olhou e falou assim: mas olha que interessante, Abraão é vacilão, Abraão é mentiroso, Abraão tem defeito, e se eu passar com ele aqui, uma hora ou outra ele vai vacilar, ele vai pecar, ele pode acabar quebrando a aliança. Quer saber? A Bíblia diz, no capítulo 15, que veio sobre Abraão densas trevas, ele caiu em profundo sono. Quando ele caiu em profundo sono, pega isso aí, desceu uma labareda de fogo, e um fogo fumegante, e passou por aquelas metades. Era Deus dizendo: eu faço aliança comigo mesmo, por eu e você, porque eu não posso negar o meu nome, e eu não volto atrás com a minha palavra. Mas Senhor, e os animais e a promessa? É isso, Abraão, enquanto você descansava, eu confirmava a promessa sobre a sua vida. Eu estou pregando para alguém que provavelmente está exausto, está cansado, é injustiça da vida, é você ver coisas acontecerem que você fala: Deus, será que o Senhor realmente é na minha vida? A palavra de Deus para alguém nessa noite é: eu não estava emocionado quando te fiz promessa, eu não estava emocionado quando eu te chamei, quando eu te escolhi, mas eu faço uma palavra que não vai voltar atrás. Enquanto você descansa, não precisa devolver sua carteirinha, não precisa mudar de igreja e nem abandonar teu pastor, é só você descansar, porque enquanto você descansa, Deus libera promessa. Só quem tem promessa, levante a mão e dá um grito de glória a Deus aí, crente. A Bíblia diz que Abraão, ele teve uma ideia brilhante, perdão, nem foi Abraão, foi a esposa dele. O tempo está passando, a gente tem que lembrar que Deus não tem relógio. Diga bem forte: Deus é eterno. Na eternidade não tem calendário, não tem relógio. Um dia para Deus é como? 1000 anos. 1000 anos para Deus é como? Um dia. Como a gente vai equacionar o tempo de Deus? Olha Deus falando em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no seu tempo, kairós, oportuno, ele vos exaltará.
Dá uma notícia para alegrar o seu irmão. Fala assim: o que Deus tem para você já está pronto. Pergunta para ele assim: então por que eu não recebi? Me ajuda a pregar, diga: por que eu não recebi? Responde para ele: é porque você não está pronto. Tua bênção está pronto, tem teu nome, teu endereço, teu CPF, teu tipo sanguíneo, tudo teu. Só que Deus não te entregou porque você não está pronto. Então Deus está te preparando para te entregar o que está pronto. Quem entendeu, diga glória a Deus. Olha que interessante. Agar, escrava, comprada no Egito, para trabalhar para Sara, vai entrar na história agora sem entender nada. O que foi, Abraão? Você está pensativo aí? Eu tenho uma ideia legal. Vamos pegar a Agar, fazer barriga de aluguel, tu engravida ela, e o filho que ela gerar será como se fosse meu. Sabe? Eu seria a mãe primária. Aí eu te pergunto, Deus queria que Abraão desse jeitinho brasileiro? Deus queria que Sara desse jeitinho brasileiro? Mas é a gente pensando que Deus está atrasado. E uns que devem falar assim: Deus tem pressa em te abençoar. Luiz Hermínio fala um negócio engraçado. Pressa é defeito de quem está atrasado. Eu te pergunto, Deus se atrasa? Somos nós que queremos adiantar o tempo de Deus. Eu vou te falar. Lembra do papo antigo que a gente ouvia? Não saia da fila da promessa. Quando tu sai, pensando que vai abençoar, receber, você vai ver a pessoa que era para receber, depois de você, receber na tua frente, e você voltar para o final da fila. E isso é real. O que Deus quer de você é: confia mais em mim, acredita um pouco mais na palavra que eu liberei na tua vida. Só que a Bíblia diz que ela foi, aqui ó, H, mente de pregador, imagina H com 25 anos de idade, Sara com 80, Abraão olhou e falou: amor, fazer o quê, né? Tem que fazer esse sacrifício por você. Aí eu te pergunto, você viu Deus consultando, Abraão consultando a Deus, se era para ter filho com H? Você viu na Bíblia? Nunca vai ver. Abraão voou em cima de H e engravidou ela. Problema: Agar engravidou e começou a desprezar sua senhora. Outro dia eu falo sobre isso, não é a cerne principal do assunto. Sara vai reclamar, e quando Sara reclama, Abraão fala assim: resolve teu problema aí. Se eu estivesse ali, eu diria rapidinho: vovó Sara, a culpa é tua. Como assim, jovem Rafael? A culpa é minha. Foi você que arrumou bagagem extra e enfiou no meio da tua casa. Teu casamento estava uma bênção, até você enfiar bagagem extra no meio. Tem gente reclamando de problema que está arrumando com as próprias mãos e botando a culpa no diabo. E Deus está dizendo: assume tua bronca, meu filho. A gente arruma problema e não é macho, não é mulher para assumir. Aí a gente bota na conta de Deus, pede ajuda à irmã. Que, infelizmente, hoje em dia, para a gente ajudar alguém em oração, tem que perguntar: mas irmão, o que está acontecendo que você está nesse processo a vida inteira e nunca passa? Porque tem gente que, segundo dizia minha saudosa pastora Ângela, saudosa esposa do pastor Esivaldo, ela dizia: tem crente impastoreável, tem pessoas insubmissas. E como você vai tratar de alguém que não quer ser tratado? Eu peguei um camarada uma vez, levei para os anos de recuperação, falei: tá vendo aqui, ó? Não tem muro alto não, tem cerca e pedaço de madeira. Você fica se você quiser. Tratamento é para quem quer ser tratado. Só que olha o problema: Agar engravida, despreza a senhora. A cultura judaica diz que Agar tomou um couro de Sara, Sara deu um estabefe nela e ela saiu com a mão na barriga. Escuta o que eu vou te falar: Deus não quebra princípio de autoridade. Quando estava no deserto, chorando, o anjo aguardou ela e falou assim: Agar, de onde você veio e para onde você vai? Eu venho fugida da minha senhora. Olha a ordem do anjo: volta e te humilha debaixo da mão dela, porque Deus não quebra princípio de autoridade. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Volta, H, e aprende a sentar para ouvir, para depois ficar de pé para falar. Volta, H, e aprende a se submeter. Lemante o revassarábia. Volta, H, e aprende que para o ministério um dia ser grande, ele primeiro teve que se submeter a uma autoridade pequena.
Ela vai voltar, mas olha o anjo, fica tranquila, você não carrega só uma semente de Abraão, você carrega no seu ventre uma grande nação. Quem tem promessas de Deus aqui? Promessas absurdas, né? Deus fala para um camarada velhinho e para uma mulher estéril, velha, ei, você vai ser pai de uma grande multidão. Imagina Abraão coçando a cabeça. Geralmente, eu amo essa frase, a promessa que Deus faz para você não está atrelada à tua realidade momentânea. Eu te disse que teu Deus é eterno. Quando ele falou para Moisés, Senhor, quando eu for por Egito, eu vou falar. Eu vou perguntar, lá tem nome de mais de 2.000 tipos de deuses. Qual é o teu nome que eu falo para ele? Yud-He-Vav-He. Eu sou o que sou. Respondeu alguma coisa? Não, mas na cultura judaica a expressão Yud-He-Vav-He é eu sou o que serei. Tudo o que você precisar que eu seja daqui para frente, eu sou Deus que supre todas as suas necessidades. Teu Deus é responsável. Ele te faz uma promessa, nem igual aquele pedreiro começou a fazer uma obra na tua casa e falou, rapaz, tomei o saco de cimento, vai ter que parar a obra aqui para a gente continuar amanhã. Não. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Sacode esse irmão para tirar essa cara de sono e fala, fique em paz, irmão, Deus é fiel. Balança ele e fala, Deus é fiel. Alabacandarábia, quem vai levantar sua mão para adorar a Deus comigo? Eu estou pregando para pessoas que experimentaram esse ano, mediante a tanta tribulação, a fidelidade de Deus. Ai, irmão, estou sentindo muita presença dele aqui. A Bíblia diz que ela voltou, Ismael cresceu, passa um tempinho, Sara engravida e vai dar luz para Isaac. Diga bem forte, Isaac. Diga, nasceu a promessa. Nasceu a promessa, está lá Isaac correndo. Qual é o problema aqui, gente? Olha para cá. Eu tenho 3 filhos. A Ana Caroline tem 12 já. A Rafaela tem 11. E o Azaf tem 9, irmão. 9. Eu acho que são 3, eu estou me errando. Ela queria ter 8 quando a gente namorava. Imagina, fosse 8 Pedro, Tiago, João, no barquinho, André, Felipe, Bartolomeu. Só 3. Né? Se eu brinco com a Aninha, mesmo ela está crescendo, está na pré-adolescência, e eu não dou atenção para a Rafaela, mas a Rafaela fica agitada. Por quê? Ela quer atenção. E se eu brincar com a Rafaela, o Azaf, ele fica de longe assim, ó. Ele bota metade da cara na parede e fica assim, ó. Pedindo atenção também. Aí daqui a pouco ele, pá, e ela, o que foi? Ela quer atenção. O pai está dando atenção. Só para você ler o texto com calma depois. No dia que Isaac desmamou, Abraão fez um banquete. Mostra, por favor, na Bíblia. Um banquete para Ismael no dia que ele desmamou. Imagina Ismael sentado na mesa. Aquele biscoitinho de banana com canela, tomando um copo de leite. Mãe, responde para mim. Por que papai não fez banquete para mim e fez para Isaac? Filho, chegou a hora, vou ter que te contar a história. Eu era escravo no Egito. Teu pai me comprou, fez barriga de aluguel, nasceu você, que eles estão chamando de filho da precipitação. Agora nasceu Isaac, que eles estão chamando de filho da promessa. Então quer dizer, mamãe, que eu só tinha valor em casa até nascer Isaac? Não sei, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. De repente, Ismael faz o que para chamar a atenção do pai? Começa a cutucar Isaac, zombar de Isaac, irritar Isaac. O pai viu, ficou de boa. Quando Sara viu, irmão, do respeito, pensa na mulher nojenta, era Sara. Ainda mais depois que ela viu Agar zombar dela. Nossa, mas a mulher ficou irada. Esse menino bastardo não vai herdar herança aqui em casa. Abraão, dá o teu jeito. O texto diz que Abraão pensou, o que será do menino? O que será do... Imagina Abraão pensando, agora está coçando a cabeça. Agora está com o coração acelerado. Agora está perdendo o sono. Por que não consultou a Deus antes de fazer o que não tinha que fazer? Essa parte não tem glória, porque em vez de você explodir, tem que implodir aqui dentro.
Porque Deus está dizendo, tem muitas páginas na sua história que não seriam escritas se você não tivesse agido com precipitação. Isso é um culto de família. Remarachuri Candarábia. Então Deus está falando, você não pode agir pensando só em você. Eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa. Eu não posso agir pensando só em mim. Porque o impacto não vai abalar só a mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Caminho para o final. Deus fala assim, ó. Imagina a cena. Libera o menino. Pode ir. Pode soltar Agar. Solta Ismael. Eu te pergunto, Deus é um pai bom, sim ou não? Deus é um pai bom, sim ou não? Ele é tão bom que ele sabe que para o filhote da águia aprender para que serve a asa dele, ele tem que ser chutado do ninho. No ninho tem o quê? Conforto, alimento, certeza, segurança. Se a mamãe águia deixa ele no ninho a vida inteira, ele nunca aprendeu o que é uma queda de altura e o bater de umas asas. E o dia que a mãe morresse, ele ia falar, quem vai trazer minha comida? E Deus está dizendo assim, ó, para eu te fazer voar, eu vou ter que te arrancar do ninho nessa noite. Eu estou pregando para alguém aqui que nessa noite, Deus está dizendo, você é o meu Ismael. E eu vou fazer você subir de nível para 2026. Só que para isso, eita pai, que responsabilidade. Eu vou ter que arrancar você do conforto. Eu vou ter que arrancar você da tua segurança e vou mexer na tua estabilidade. Porque Deus está gritando para alguém, eu estou assumindo a tua paternidade, eu estou assumindo a tua responsabilidade. Então quando alguém te chutar para fora, quando alguém te abandonar, é um favor que eu estou te fazendo. Você não vai viver dependente dos outros a vida inteira. Enquanto eu estou pregando aqui, apareceu a palavra empreendedorismo. Deus vai te dar ideias para abrir o seu próprio negócio. Irmão, só quem está sentindo isso, levanta a sua mão. Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem glória? Nossa! Deus está dando ideias para alguém aqui. CNPJs serão abertos. Nubicandarabasheia. Você não nasceu para voar. Pastor Albert Ferreira fala algo interessante sobre o chocar dos ovos. Se uma águia perde o ovo perto de um ninho de galinha, a galinha vai chocar o ovo, mas vai nascer uma águia, porém com comportamento de pintinho, voando baixo e comendo lixo. Alguém vai dizer, você é um estranho entre nós, sei para que essa asa tão grande. Aí Deus vai te empurrar até um abismo. Sobe, 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 sobe. Deus, que visão linda. Deus fala, a visão vai ficar melhor. Agora voa, 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 voa. Quem vai bater asa? Quem vai bater asa? Quem vai bater asa? Levante a mão e dê aquele glória gostoso para Jesus. A Bíblia diz que Ismael foi expulso de casa, recebeu Agar um odre de água, 1 cesto com pães. Eu prego essa palavra há 11 anos, e cada vez que eu leio essa palavra eu fico assim, ó. Porque a Bíblia é mais profunda do que o oceano e mais alta que o céu. Quando você pensa que tem limite, até os cientistas falam, não dá para acompanhar o que tem nesse livro. Por quê? As letras se mexem. Quando eu olho para esse texto, eu fico maravilhado, porque a Bíblia diz que ela andou errante pelo deserto. E o deserto é assim, ou te mata de calor de dia, ou te mata congelado à noite. Todo mundo sabe que deserto não é lugar de morada. É lugar de é lugar de passagem. Agora o diabo vai ficar confundido. O cara está passando. Ai, que sede, bebe água. Ai, que sede, bebe água. Menino, toma água. Quando ela sacudiu o odre, desespero, crise, acabou a água. Ela pegou o menino,
abandonou debaixo do arbusto e voltou. O texto diz que ela começou a gritar. E eu não sei o que ela gritou, mas desesperada ela gritou. Pega uma liçãozinha básica, só para você não esquecer e dar um glória ainda quando você estiver botando a cabeça no travesseiro. Acabou a água do odre, mas não acabou o pão no cesto. Acabou a água no odre, mas não acabou o pão no cesto. Lição básica: teu desespero por aquilo que se acabou te fez esquecer daquilo que você ainda tem. Vou falar de novo para você acordar. O teu desespero por aquilo que se acabou te fez esquecer daquilo que você ainda tem. Você pode não ter um Bitcoin na conta, valendo 600 mil. Você pode não ter uma casa colonial com ar-condicionado até no banheiro, churrasqueira e piscina. Ainda, você pode não ter um Audi R38 alemão avaliado em R$3.500. Você pode não ter uma Lamborghini, mas você tem uma família que te ama. Você tem um grupo de intercessão que ora pela tua vida. Você tem um pastor que intercede por você. Então para de reclamar por aquilo que se acabou e começa a celebrar por aquilo que você ainda tem. Ainda tem pão, tem pão, tem pão, tem pão. Mas o desespero cega, porque no desespero vem a crise, na crise o abandono. Olha para cá. Vou falar devagarzinho. A crise que você está passando não é motivo para você abandonar a tua família. A crise que você está passando não é motivo para você abandonar teu casamento. Deus estava lá quando você disse: na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Eu tenho que falar isso, porque tem gente pensando que casamento é peteca. Tá brincando. Sabe o que a cultura judaica diz? Que um homem solteiro é meia chama. Um homem casado é uma chama completa. Mas quando o homem desonra e perde o seu casamento, ele apaga a sua alma diante de Deus. Não precisa dar nome. Você vai ver tantos pregadores, cantores, gente boa por aí, que está gritando, está berrando, está fazendo força e não sai nada. Por quê? Desonrou sua família. Para quem só acha dinheiro em Malaquias, olha Deus confrontando o povo e os sacerdotes. O que eu tenho contra vocês é que vocês desonraram a mulher da tua mocidade. Devagarzinho, grita: culto não começa aqui. Culto começa dentro de casa. Eu até respeito. Uma vez eu cheguei na igreja, peguei o instrumento, fui tocar. O pastor: tu não ora não? Eu falei: perdoa, pastor, é porque o meu culto não começou agora. Meu culto começou quando eu saía de casa. Eu me arrumava cultuando. Alabaracandarabachandarai. Porque a gente pegou a mania de pensar, Pamela, que 2 horas de culto movimenta a nossa vida espiritual. Agora eu vou te falar, Deus ama esse perfume que você usou, irmã. Deus ama esse cabelo que você fez. Varão, essa roupinha alinhada, passadinha, Deus ama tudo isso. Só que Deus não se relaciona com o personagem que a gente monta para adorar aqui dentro. Deus se relaciona com quem a gente é daquela porta para fora. Quem está entendendo, diga glória. Encerra o texto, olha isso. Eu acho que é a hora que a gente mais pega quando a gente fala que vai encerrar, né? Pregador, olha só isso. A Bíblia diz que ela foi andando errante, abandonou o menino. O texto diz que ela gritou. Eu te pergunto, é mais fácil você ouvir um grito ou ouvir uma voz? Responde, é mais fácil ouvir um grito ou uma voz? Se alguém gritar lá fora e a porta não abafar o grito, todo mundo vira para ver o que é. Um acidente, um tiro, não sei o que é. Normal, chama atenção. Eu não vou saber traduzir teologicamente para você agora, porque eu amo a hermenêutica, eu amo a exegese, mas eu vou reproduzir para você do jeito que o Espírito falou comigo.
Eu não quero ouvir os seus gritos como adulto. Eu quero ouvir a sua voz como criança. Bom, não sei se todo mundo entendeu. Porque o teu grito como adulto é muito cheio de justificação. Você quer ensinar Deus a trabalhar. Mas a sua voz como criança. Quando você libera a voz como criança, pode ser culto infantil. Pode ter alguém aqui, ó. E você está chorando. Oh, Deus. Jesus está falando comigo. Pode ser um café amargo. Você está lá dizendo, oh, Deus. Deus não quer ouvir tuas justificações. Ele sabe o que moveu você a errar. Estamos da probabilidade de cair. O que Deus está dizendo é, cair, você está susceptível a isso. O que Deus não quer para nós é que você faça do chão a sua morada. Deus está gritando para alguém aqui, se você decidir se levantar, o céu estende a mão para você e fala, levanta, levanta, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Mas olha só, não dá para entender, a matemática do texto não bate, Fabrício. H gritou. Olha o verso 19. Deus ouviu a voz do menino. Mas Deus ouviu a voz do menino e foi tratar com quem abandonou. Deus fala, levanta e pega o menino pela mão. Levanta, porque eu vou te levantar. Para levantar quem você deixou caído no arbusto. Levanta, porque caído ninguém levanta ninguém. Levanta. É simples, mas sentado é uma postura. Em pé é outra postura. O recado de Deus para a nossa família é, eu te trouxe nessa noite na CBN para mudar sua postura em relação à sua família. Levantou, vem fungando, vem babando, vem lamentando, dá o teu jeito, mas vem. Ismael, imagina Ismael, Senhor, eu não te conheço tanto como meu pai Abraão, mas eu lembro que o Senhor disse que eu seria uma grande nação. Se o Senhor falou que eu vou ser uma grande nação, minha história não vai acabar debaixo dessa árvore. Quando ele levanta os olhos, viu uma sombra, a mão de Agar. Vem cá, Ismael. Irmão, vê se a matemática bate. É por isso que eu amo a Bíblia. Quando ela pegou na mão do garoto, diz o texto, Deus abriu-lhe os olhos. Vamos, 1, 2, 3. Deus. Vê se tem lógica. Não desceu um anjo pedreiro com a cavadeira d'águas do rio na mão, não. Não desceu um anjo com a cavadeira e falou, licença. Achei a via d'água. Irmãos, o poço estava ali. Mas a visão dela estava bloqueada para a providência. Porque a aliança estava quebrada. Com quem? Com o filho. Pior, a aliança estava quebrada dentro de... Aí chega na igreja, a gente quer ver poder, sentir, meu varão, quer marchar, quer anjo. Eu sou pentecostal, irmão. Eu sou do Prado, Tchá do Revai. Se botar um corinho, eu sou do Tchá, Tchá, Tchá. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não adianta fazer nada disso com a aliança quebrada dentro de casa. Não quero casamento de fachada. Deus está dizendo, eu quero unir tua família de novo. Eu quero unir tua casa de novo. O diabo disse que ia botar um ponto final, que ia jogar uma bomba lá e ia explodir, ia cada um para um canto. O diabo perdeu mais uma vez. Porque Deus está dizendo para alguém, pega pela mão, 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 pega pela mão. Deus abriu os olhos. Ela mudou a prioridade. Ela pega o odre, enche de água. Vem cá, Ismael. Qual o nome disso?
rever prioridades. Meu problema não é o último piraquê do pacote. Tem gente com problema pior que eu. Toma, Manuel. Aí vê se você consegue dar glória. Ao verso de número 20. Deu água, Deus abriu os olhos, viu um poço de água, encheu o odre e deu de beber ao menino. Diga bem forte assim, ó, 3 coisas. Grita forte, 3 coisas vão acontecer com o meu Ismael. Vai acontecer na minha vida, no meu casamento, na minha família. Primeiro, verso 20, cresceu. Segundo, habitou no deserto. Terceiro, virou flecheiro. Eu vou dar um checkmate aqui agora no capítulo 25. Primeiro, cresceu. Segundo, habitou no deserto. Terceiro, virou flecheiro. Eu imagino alguém perguntando: e aí, Abraão, como é que vai tua família? Nunca mais voltou aqui em casa, nunca mais pediu 1 quilo de arroz, de feijão, nem sei deles. Rapaz, está sabendo não? Ismael cresceu no deserto, habitou e virou flecheiro. O diabo pensou que você ia minguar, que tu ia morrer, que tu ia desistir, e Deus está dizendo: eu vou dar crescimento. Pega, levanta as 2 mãos. Pastor Robinson, pode ampliar a tenda, porque Deus vai dar mais crescimento à CBN. Tua família vai crescer, teu ministério vai crescer. Ai, quem vem adorar, eu vou perguntar: o que houve com o menino? E você vai gritar: cresceu. O que houve com o menino? O que houve com o teu casamento? O que houve com teus sonhos? O que houve com o teu ministério? O que houve com a tua vida? Sarábia! Levante a mão para adorar. Levante a mão. Quem tem glória na glória? Eu estou sentindo, Pai. Estou sentindo. Mas a gente não aprendeu a vida inteira que deserto, Pâmela, é lugar de passagem. Então me explica isso aqui. Habitou no deserto. A raiva do diabo aí. Qual, pastor Rafael? É que Deus te dá crescimento num lugar onde você deveria morrer. Vou falar de novo, vamos lá. Eu sei que você entendeu, mas só para refrescar. Está aí a raiva do diabo. É Deus te dando crescimento num lugar onde você normalmente deveria morrer. Alguns fazem do deserto a sua sepultura. E outros fazem do deserto um lugar melhor para se morar. Foi flecheiro. O que um flecheiro sabe fazer muito bem, profissional? Grita: acertar o alvo, sem errar. Olha para cá. Só atira flecha quem tem flecha na aljava, arco na mão e um alvo para acertar. Alvo fala de direção. Deus está falando para alguém nessa noite: tu nunca mais vai errar o alvo. Porque o teu deserto vai gerar habilidades em você que nem você sabia que tinha. Eu encerro aqui. Só faço a leitura, aplico no tempo exato. Olha aqui. Capítulo 25, verso 16. Falando de Ismael. Não vou falar aqui, olha para cá. Não estou falando de religião. Não estou falando de Islã e cristianismo. Porque falar de Isaac é lembrar de todos os judeus, descendência judaica. Ismael é o pai dos árabes, etnia, americano, francês, espanhol, árabes, estou falando de etnia. Ismael é pai dos árabes, é pai dos... Pega isso aqui. Estes são os filhos de Ismael, pelos seus nomes, pelas suas vilas, calma aí, suas vilas e castelos. Enche a boca, vamos lá, diga assim, ó, vilas e castelos. A pergunta é: aonde ele construiu vilas?
Aonde ele construiu castelos? Dá um brado e diga: no deserto. Verso de número 18. E habitaram desde Havilá até Assur, que está de frente para o Egito, como quem vai para a Síria, fez o seu assento diante dos seus irmãos. Quem eram os seus irmãos? Os hebreus, os judeus. Sabe aquela cúpula todinha ao redor de Israel, de Jerusalém? Todinha lá? São dos árabes. Olha para cá. Pega depois o mapa da Liga Árabe e você vai ver lá. Olha para cá. Descendente de Ismael. Olha o tamanho da posse deles. Somália, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita, Síria, Iêmen, Líbia, Sudão, Marrocos, Tunísia, Kuwait, Argélia, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, Omã, Mauritânia, Palestina, Djibouti e Comões. O que é isso, Rafael? São os descendentes de Ismael. Tu lembra da última Copa no Mundo que teve no Catar, aonde fazia na sombra a sensação térmica de 48 graus? Sabe o que eles fizeram no estádio? Climatizaram o estádio todo, 16 graus lá dentro. Os caras praticamente compraram a Copa do Mundo. Sabe quem é dono do ouro negro? Não são os americanos, não são os russos. Sabe quem é dono do petróleo? São os árabes. Os caras estão cansados de ir no banheiro de louça. Os vasos são de ouro, a pia é de ouro, a Ferrari é de ouro. Tu gosta de gatinho? Eles criam tigre albino na cidade, aonde todos os lugares é seco, desértico. Eles criaram chuva artificial para refrescar a cidade. E você fala: de onde veio tudo isso? Lembra quando Agar estava no deserto? O anjo apontou e falou: farei de ti uma grande nação. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Farei de ti uma grande nação, pega. Farei de ti uma grande nação, pega. Farei de ti, sábia. Quem pode fazer aquele barulho? Enche esse lugar de adoração. Vai, 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 vai. Há uma unção de Deus caindo aqui. Está queimando meu peito aqui. Deus não tem medo de perder ninguém, porque Ele sabe o potencial que Ele colocou dentro de você. Ele está falando assim: ó, Ismael, eu tive que tirar você da casa de Abraão, senão você estava dependendo de pão na mão de Abraão até hoje. Mas você vai viver o que você nunca viveu. Você vai viver o que seus pais nunca viveram. E tudo parte de uma palavra. E qual palavra? Farei de ti uma grande nação. 1 minuto, 40 segundos. Fica de pé rápido que eu vou orar. 40 segundos. Decamou as embaracanto de me foxelebinarábia. Samauantio. Revogas intere biofá. Lodimil ansi fox maia reval etebria. Nakana no reminha cena. Zimbandum bindente como dar saifa. Lobe de revox me revolts pai. Preva de revoximento e a revelação da Arábia. Deus vai renovar ministérios aqui nessa noite. Deus vai te renovar vaso, Deus vai voltar a te dar visão, revelação, profecia. Deus vai voltar a te usar. Aonde estão os profetas? Há uma unção de fogo. É Minasarábia. Tocoma nassai. É como na cana na cana. Me dará baixura, me relevasse. Feche seus olhos. Já tem uma equipe aqui já. Feche seus olhos. Devolva o microfone agora. Faça uma oração de 1 minuto para abençoar a tua família. Oh, que unção gostosa, Pai. Senhor,
Eu oro com a CBN nessa noite. Eu oro com os teus filhos, nessa noite especial da família. Porque nós acreditamos que o Senhor tem uma palavra de socorro para nós. E a palavra é essa: eu não vou deixar teu casamento se despedaçar. Não vou deixar teus filhos se perderem. Não vou deixar, pai, faltar o pão na tua mesa. Não vou deixar faltar, mãe, nem os teus mimos, porque eu sou o teu Senhor. Deus está arrancando a tristeza do lar de alguém aqui. Deus me fez sentir uma dor no coração. Ele falou assim: Rafael, eu estou arrancando a tristeza na casa de alguém aqui. Pessoas que não conseguem pregar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Pessoas tendo crises de ansiedade. Algumas desistiram de viver. Mas hoje na CBN é noite de renovo de aliança. Hoje é renovo de famílias, de ministério, de casamentos. Abençoa essa casa, essa família, esse sonho. Que toda obra do diabo caia por terra e a tua paz reine sobre esse lugar. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não